Senador Eduardo Braga, eu agradeço a intervenção de Vossa Excelência e a incorporo com muita satisfação. Vossa Excelência, que como todos sabem aqui no Senado Federal, foi sempre um amigo, um grande amigo do Estado de Alagoas, onde esteve, em qualquer cargo que ocupou, como governador do seu estado, como líder nessa casa do Congresso Nacional e, ultimamente, como ministro de Minas e Energia, ajudou Alagoas a caminhar no sentido de retomar alguns investimentos. Muito obrigado, incorporo com satisfação sua parte. A Zona da Mata Alagoana, senhor presidente, tem serras com mata atlântica preservada. Nessas áreas cresce, ano após ano, o turismo ecológico, que desvenda trilhas fantásticas para o desfrute da natureza exuberante, das águas límpidas de nascentes e cachoeiras e para a observação de pássaros e da fauna em geral. Essas rotas, senhor presidente, com hotéis, fazendas e pousadas, estão presentes o ano inteiro em cidades como Boca da Mata, São José da Laje, Atalaia, Coruripe, União dos Palmares e na minha querida Murici, em Viçosa, Joaquim Gomes e até perto da capital, nos banhos do Broma e do Catolé, que Luiz Gonzaga provou e cantou. Temos até, senhor presidente, um potencial promissor para o turismo de inverno em cidades serranas como Mar Vermelho, Água Branca. Ela tem esse nome, Mar Vermelho, por causa das belas flores do mulungu que caíam das árvores abundantes na região e cobriam de vermelho as águas do lago perto da cidade. Mar Vermelho tem um clima parecido com o de Garanhuns, em Pernambuco, e já promove anualmente um festival de inverno, também em Água Branca, que atrai visitantes de Alagoas e dos estados vizinhos. O turismo de inverno, senhor presidente, começa a crescer em pleno sertão de Alagoas. Água Branca, cidade histórica que falei, que guarda episódios marcantes da história do cangaço, tem clima de montanha e vem sendo destino requisitado para passeios com bastante frequência. Nosso turismo de inverno começa cedo, começa quando o calendário está no fim de outono, em junho, porque toda Alagoas, do litoral ao sertão, da zona da mata e no agreste, acende fogueiras e festeja Santo Antônio, São João e São Pedro. As festas juninas de Alagoas põem nas ruas da capital, nas cidades do interior e nos terrenos de chão batido dos povoados, as genuínas alegrias do nosso povo, as típicas comidas de milho e os folguedos, os sons, ritmos e cantorias que mexem mais de perto com a alma alagoana. E temos, senhor presidente, no correr de todo ano, outras belas e tradicionais manifestações que atraem visitantes de outras partes do Brasil. A cavalhada, animada com bandas de pífano em todo o interior de Alagoas, tem origem ibérica, é herdeira cultural dos torneios medievais de lanças e remonta às batalhas entre cristãos e mouros. A festa de cavalhada é um espetáculo de beleza inesquecível pelo colorido que enfeita as montarias, pelo garbo das indumentárias, pela perícia do cavaleiro no galope e no manejo da lança e pela explosão da música quando um deles acerta a argola. A vaquejada, também conhecida como corrida de Mourão, derivada das antigas pega de boi na Caatinga, e que no ano passado ajudamos a regulamentar aqui no Senado Federal. Uma proposta de emenda à Constituição foi para tramitar na Câmara dos Deputados e voltou, e nesta semana foi promulgada pelo presidente do Senado Federal, senador Eunício Oliveira,
que assina, senhor presidente, um projeto para que nós façamos rapidamente a regulamentação da vaquejada. Eu tive a satisfação, como presidente do Senado Federal, sentado aí na cadeira que Vossa Excelência senta agora, de regulamentar, com a ajuda de muitos companheiros aqui nessa casa, a profissão de vaqueiro, que remonta ao descobrimento do Brasil e cuja regulamentação demorou bastante no tempo. Algumas leis, senhor presidente, me dão um orgulho especial de ter ajudado a mobilizar esforços e protagonizar o meu empenho para suas aprovações. Uma delas é a Lei Maria da Penha. Outras delas é a regulamentação da profissão de vaqueiro. E a principal, senhor presidente, foi a lei que elevou os direitos trabalhistas para os empregados domésticos, empregados e empregadas domésticos, que fechou a última porta da senzala no Brasil. Para mim, pessoalmente, já encerro, por minhas origens rurais do interior, duas das mais gratificantes conquistas do período em que exerci a presidência dessa casa, repito, foram a regulamentação da profissão de vaqueiro em 2013, em outubro de 2013, e mais recentemente o reconhecimento da vaquejada como patrimônio cultural do nosso povo. Vaqueiros, também chamados de boiadeiro, exerce um dos ofícios mais antigos do Brasil, vem desde os tempos da colonização, e o vaqueiro, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, principalmente no Nordeste, foi o protagonista e herói social sem recompensa durante quase 5 séculos do ciclo do gado e do couro, que foi a base de sustentação para os ciclos econômicos do açúcar e do algodão, que sedimentam a riqueza do Nordeste. Porque, senhor presidente e senhores senadores, não teriam vingado sem o aporte do couro, das carnes de sol e do charque curadas no vento, e da energia do boi, porque o bravo do escravo podia muito, mas não podia tudo. E ali, exatamente ali, estava o vaqueiro tocando gado com vara de ferrão primitiva ou a pé na montaria, apertando e derrubando arreios com o tranco na vassoura da cauda. Honramos, senhor presidente, e reconhecemos a dignidade do ofício do vaqueiro. Ele é um mestre de 1000 artes e de 1000 ocupações. Não é só o homem que se interna na caatinga espinhenta para rastrear uma reis escapulida ou de encurralar um boi para o machante. Ele é o amigo do gado, que sabe aliviar um animal mais necessitado, que ajuda uma vaca a parir, que reza, trata e cura a bicheira, que livra o pasto da cobra. Sem o vaqueiro, senhor presidente, não haveria toda a complexa rotina de trabalho que põe na nossa mesa a carne, o leite, a manteiga e os queijos e produz os couros. Ele é, além de tudo, também um psicólogo do gado, soltando a voz nos campos com o canto mais dolente e belo desse Brasil profundo, o aboio, que fala de amores e saudades, conversa com o bicho e apacenta, senhor presidente, sua alma quando a manada está em viagem ou quando ela é conduzida até a porteira a cada fim de tarde. É um sedativo e o gado sabe que é com ele, porque o vaqueiro, ao soltar o aboio, sempre termina cada verso dizendo: "E boi". O aboio acalma, como disse o gado, enobrece o trabalho e põe a poesia na dura lida diária. Em outras partes do Brasil, senhor presidente e senhores senadores, e já vou encerrar, no centro-oeste, por exemplo, usa-se o berrante para reunir e conduzir o gado.
No Nordeste, a voz do vaqueiro é o som mais característico, junto com o choro da roda do carro de boi. Por tudo isso e muito mais, proibir a vaquejada como se pretendia, agora resolvido pelo esforço do presidente da casa e de tantos outros, seria tirar o trabalho e roubar a tradição cultural de milhares de vaqueiros pelo Brasil afora. Para se ter uma ideia da importância cultural e econômica da vaquejada, sobretudo no Nordeste, basta dizer, senhor presidente, só em Alagoas existem atualmente 500 pistas destinadas a treinamentos e competições e cerca de 150 vaquejadas são realizadas anualmente, gerando 11 mil empregos diretos e movimentando 5 milhões de reais. E a vaquejada, senhor presidente, já concluo, a vaquejada é também um segmento turístico importante para a economia no interior do nosso estado. E sigo em frente, porque Alagoas tem muito mais o que mostrar. O meu estado tem 2 litorais, ambos belos, um de água salgada e outro de água doce. O litoral de água salgada se estende por 230 quilômetros e nele, senhor presidente, estão aninhadas algumas das mais belas praias do mundo. A cor do mar alagoano, de um verde-azul profundo e cristalino, e a temperatura tépida das águas encantam os sentidos. Senador Renan, quando Vossa Excelência achar conveniente, eu gostaria de uma parte. Com muito prazer, senador Raimundo Lira. Alagoas dispõe hoje de uma estrutura de hotéis e pousadas, tanto no litoral norte quanto no litoral sul, além da capital Maceió, que atende a todos os tipos de demanda turística. No litoral norte, a Costa dos Corais, hoje um santuário ecológico admirado em todo o mundo, abriga uma formação de corais protegidos, que além do valor ambiental para a vida marinha, forma piscinas naturais com visitação controlada, bem preservadas e de uma beleza ímpar. As galés em Maragogi, as piscinas naturais de Paripueira e as da Pajuçara em Maceió são as mais afamadas. Mas, senhor presidente, senador Eudício Oliveira, senhores senadores, senhoras senadoras, mas há outras. O roteiro de belas praias que se sucedem, com hotéis e pousadas em quantidade e qualidade, vem desde o extremo litoral norte em Maragogi e vai descendo para Japaratinga, as praias de Barreiras, do Boqueirão, Porto de Pedras, São Miguel dos Milagres, praias do Macineiro e do Carro Quebrado, Porto da Rua, Passo do Camaragibe, a Barra de Santo Antônio, com a Ilha da Croa e a ponte que nós viabilizamos, senhor presidente, e facilitou o fluxo turístico e a vida dos moradores. Seguimos para o Sonho Verde, Paripueira e já dentro de Maceió, chegamos, senador Eudício Oliveira, a Ipioca, Riacho Doce, Garça Torta, Guaxuma e as praias urbanas da Jatiuca, Ponta Verde e Pajuçara. Saindo de Maceió, rumo ao litoral sul, antes de voltar ao paraíso das águas, deve-se passar pelo Pontal da Barra. Ali, entre o mar e a lagoa, fica o pacato bairro das Rendeiras, onde se produz e vende, senador Raimundo Lira, o mais delicado e bonito artesanato de rendas de Alagoas, afamado em várias partes do Brasil e do exterior. Nosso roteiro continua na Praia do Francês, já encerro, em Marechal Deodoro, que foi a primeira capital de Alagoas. Depois a Barra de São Miguel, o Gunga, Lagoa Azeda, Jiquiá da Praia, as praias de Coruripe, o Pontal do Peba e Piaçabuçu. Em todas, senhor presidente, senhoras senadoras e senhores senadores, em todas há opções de hospedagem à vontade e novos empreendimentos estão chegando. O turismo de lazer atrai por gravidade o turismo de negócios. O Estado
conta com um grande e bem estruturado centro de convenções que ajudei a construir, assim como, senhor presidente, o novo aeroporto Zumbi dos Palmares, ambos durante o governo Ronaldo Lessa. E estamos viabilizando centros de convenções também para as cidades de Maragogi, Barra de São Miguel e Arapiraca. E já entregamos as obras do Centro de Convenções da cidade de Penedo. Mas eu dizia, senhor presidente, que Alagoas tem 2 litorais, o salgado e o doce. É verdade, o nosso litoral doce se estende desde o Alto Sertão até o Oceano Atlântico, por todo o sul de Alagoas. É o Rio São Francisco. Estamos viabilizando agora, como oferta turística regular, o roteiro que foi feito em 1859 pelo imperador Dom Pedro II, que percorreu de barca cidades alagoanas banhadas pelo São Francisco. É outro passeio inesquecível. Se começarmos pelo sertão, desceremos o rio partindo de Delmiro Gouveia, perto da Cachoeira e da usina de Paulo Afonso. Dali, passa-se o trecho do rio até chegar em um dos seus pontos mais belos, os cânions do São Francisco, onde o rio corre entre majestosos paredões. É um dos pontos de visitação turística mais movimentados do sertão do Nordeste e de Alagoas. Os cânions, senhor presidente, entre Alagoas e Sergipe, já estou concluindo, fazem parte do reservatório da hidrelétrica de Xingó, a última usina do São Francisco, a 65 quilômetros do complexo de Paulo Afonso. A partir daí, o velho Chico inicia sua grande descida rumo ao oceano. O roteiro passa por Olho d'Água do Casado, depois pela bela e histórica cidade de Piranhas, em seguida Pão de Açúcar, Belo Monte, Traipu, São Brás, Porto Real do Colégio e Igreja Nova. Chegaremos à famosa cidade de Penedo, com sua arquitetura colonial, e finalmente a pequena Piaçabuçu, onde o São Francisco deságua no mar, abrindo sua impressionante foz, rodeada de dunas e coqueirais. É uma das mais deslumbrantes paisagens que a vista humana pode alcançar. E além da costa marítima, presidente Eunício Oliveira, e da fluvial, ainda temos de quebra um terceiro litoral, feito das águas misturadas de doce e salgado, nas lagoas que dão nome ao meu estado. Elas se estendem por várias partes do nosso território: Mundaú, Manguaba, Lagoa da Anta, do Roteiro, Lagoa do Puxim, Coruripe, Lagoa do Pau, Lagoa Azeda, Lagoa de Jequiá, todas elas, pequenas ou grandes, criando beleza ao redor, produzindo pescado em abundância, e o sururu, o maçuni, o camarão, o caranguejo e toda a variada matéria-prima da culinária lagoana. Na beira das lagoas, Mundaú e Manguaba, por exemplo, existem centros gastronômicos tradicionais e renomados, como a Massagueira e a Ilha de Santa Rita, onde se pode saborear o melhor que existe na mesa lagoana. Ali, presidente Eunício Oliveira, há dezenas de anos, o Bar do Pato, o Restaurante do Pelado, o Bar do Delegado, a Maria Furadia e vários outros, com uma grande variedade de comidas à base de frutos do mar e das lagoas, como a carapeba, o maçuni, o sururu e tantas delícias mais. Todas essas belezas, senhor presidente, cores e sabores de Alagoas são sintetizadas em um elemento só, o mais valioso de todos, o calor humano. Temos um povo generoso, simples e amigo, um povo que gosta de rir, que recebe o visitante com prazer e o convida para voltar sempre, quando quiser, logo que quiser. Alagoas, senhor presidente, é essa casa com varanda
e sombra de amendoeiras, vento suave, água fresca e mesa posta. Uma casa hospitaleira que abre suas portas com uma grande vontade de agradar a quem chega para conhecê-la. É assim que Alagoas está se tornando um dos destinos turísticos mais procurados do Brasil. Antes de encerrar, se Vossa Excelência permitir, eu ouviria o querido amigo senador Raimundo Lira. Estou encerrando, presidente. Senhor presidente.